Pois o ano tá aí, acabando. Outro dia tava vendo um vídeo, acho que foi no canal do YouTube, aquele Veritasium, que explica porque quando a gente tá mais velho, como no caso o seu Saindo da Bolha aqui, o ano passa mais rápido. É isso aí. Quanto mais velho você fica, mais rápido parece que o tempo passa. Portanto, vocês que na maior parte são mais novos que eu ainda não têm essa sensação na plenitude. Mas vão chegar lá, tá? Vão se ferrar ainda. Mas sabe por que isso acontece? Pois é, eu não lembro. Eu sei que tá lá no vídeo. Vocês procuram lá Veritasium, porque eles devem achar esse episódio em algum lugar. Desculpa, porcaria de podcast, né? Não lembro, paciência, fazer o quê. Mas é interessante o vídeo, juro por Deus. Procura lá, Veritasium, depois de ouvir o nosso episódio de hoje, ok? Mas a gente decidiu fazer um editorial um pouco mais no começo do mês por algumas razões. Primeiro, porque hoje é o nosso 100º programa Saindo da Bolha. Poxa vida, 100 programas. Então, pelo menos, a gente tem direito a se dar um presente, que é fazer alguma coisa diferente, né? Então, parabéns para nós mesmos e para vocês também. E segundo, porque o que tem de mais pesado aí acontecendo tende a já ter acontecido, a não ser que exploda alguma bomba por aí. Se eu sair da bolha, não vai ter a Terceira Guerra Mundial dos Estados Unidos com a Rússia? Olha como eu estou preocupado. Atenção, vou fazer um grito profundo de preocupação. É isso aí. Muito canal por aí afora aproveitou a brecha, porque é uma notícia legal, tal, gera umas análises interessantes. Vocês sabem, a gente não é um podcast de breaking news, a não ser quando a gente sinta impulsionado a conversar com vocês, algo que permita que exija, na verdade, alguma antecipação necessária. Então a gente vai lá e tenta quebrar junto a notícia para falar, cuidado aí, tende a acontecer tal coisa. Mas não sei, não tô vendo com cara de vai acontecer nada aí não. Rolou isso também, por exemplo, no ano passado, tá? Quando a gente fala de antecipação, quando a gente saiu falando, logo no começo do ano, falando do corona, antes da maior parte, inclusive, da mídia, porque a gente estava realmente preocupado, a gente queria dar um toque para vocês. Rolou também no processo eleitoral americano, quando a gente estava vendo pesquisa e as manobras que já estavam sendo preparadas para uma fraude que efetivamente acabou acontecendo, né? Não pode falar isso, mas eu vou falar. E então, aí é diferente. Nesse caso específico da Rússia, que a gente talvez venha falar mais aí pra frente, o que tem até agora é muito flash e pouca luz fixa, tá? Sabe como é que é? Para um fato ser significativo, ele tem que ter luz própria. E apesar da importância dos personagens, obviamente, tá falando do Putin, tá falando do Biden, tá falando dos Estados Unidos, tá falando de Rússia, aquela coisa toda, muito do que a gente tem visto tem muito mais destaque imposto do que importância em si. Vai ter intercorrência disso? Com certeza vai ter intercorrência disso. Vai ter Terceira Guerra Mundial nisso? Olha a minha preocupação. Mas enfim, me permitam devagar um pouco hoje. Eu vou abrir um pouco mais meu coração aqui do que o normal. E daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Editorial 2021. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 100. Olha aí, vamos comemorar nosso 100º Saindo da Bolha, ficando aí um pouco mais à vontade, com menos anotações aqui do lado, a gente tá cheio dos papelzinhos e tal, lembrar que é isso, que é. Tô até fumando aqui na sala hoje pro horror do Mr. Way, tô fumando aqui, tô de boníssima hoje, comemorando no duro. Não estou preocupado, como falei lá, não acho que vai ter Terceira Guerra Mundial. Estou mais preocupado em ter uma guerra entre Malásia e Filipinas na virada do ano do que ter uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia agora no final. Que eles falam, eu acho que vai vir em fevereiro. Olha, se em fevereiro tiver alguma coisa mais perto de acontecer de guerra, eu acho que é Malásia com Filipinas. Vamos ver. Então vamos lá. Antes da gente continuar, vamos fazer o nosso jabacito expresso. Vamos lá, para quem ainda não fez, ainda passar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou a gente pede também para passar lá seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict. E aí eu vou dizer o seguinte, não no Google Podcast, tá? Quem tá seguindo a gente no Google Podcast, eu tô com um probleminha, porque parece que estão derrubando a gente lá, porque é a única plataforma de podcast onde a gente não cresce. É muito estranho. Todas a gente cresce continuamente, todos os meses, sem parar, desde o final do ano passado, retrasado, aliás. E o Google Podcast faz o quê? Uns 2, 3 meses que nós estamos
diminuindo. Então eu tô achando meio estranho, tá? Se a gente tivesse caindo numa, subindo na outra, a gente acha que poderia ser mesmo. A gente podia estar com algum problema aí de recepção por parte da nossa audiência e o pessoal não tá gostando. Mas o único, não sei. Então pode ser que estejam não notificando ou tirando a gente de lá. Então a gente pede que quem... normalmente a gente falava lá, segue a gente no Spotify, Podcast Addict, blá blá blá, Apple Podcast, tá? Esquece a outra do Google lá, entrem por outras plataformas se possíveis. Pede também para seguir a gente no YouTube, nosso canal lá, Saindo da Bolha, estão ajudando bastante a gente, seguindo por lá. Pede também para fazer o share nas redes sociais do episódio se gostarem. Pô, faz isso, dá de presente de 100 episódios, isso é bem legal. E finalmente pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Agora no Jabá a gente acrescenta também informação de que a gente tem um Pix lá, tem um Pix para vocês poderem ajudar a gente, pagar as contas do negócio. E aí vocês vão ter um QR Code, fica lá na capinha de cada episódio, ou no YouTube também tem. Vão lá, clicam, use o QR Code, vale R$1, vale R$5, vale R$10, vale nada real, vale tudo, tá bom? Pingado não é seco. Finalmente, pede para anotar também o nosso endereço canal do Telegram. Anota aí, bit.ly/Telegram bolha, bit.ly/Telegram bolha. É isso aí, jabá feito, vida que segue. E dá-lhe resumo. Você se lembra de janeiro? Pois é, a gente começou janeiro com uma possível indefinição. Será que o Trump ainda ia conseguir, reverter o jogo? Era pouco provável, muito improvável na verdade, mas eu tinha um pedacinho de mim aqui que ainda torcia por isso. E a razão era simples, os Estados Unidos não mereciam Biden e Kamala liderando o país. Está comprovado isso, né, gente? Que o pior aconteceu e o pior está acontecendo. Aí veio o dia 6 de janeiro com a invasão do Congresso, uma invasão muito estranha. A gente fez um pouco de ao vivo nesse dia, falou que estava achando estranho algumas cositas, as eleições do colégio eleitoral acabaram acontecendo, o Trump reconheceu a derrota e a pressão baixou temporariamente, apesar de que dessa palhaçada toda, dessa pseudo-invasão, teve também a tentativa de um novo impeachment de Trump, ridículo. Mas estava claro, extremamente claro, principalmente depois de tudo que aconteceu, que o Deep State estava lá, atuando até os 45 do segundo tempo, para que os democratas ganhassem as eleições, assumissem, seja qual preço fosse, e se possível, que pudessem tirar Trump do mapa para sempre. Não conseguiram, graças a Deus. Hora do chapéu de alumínio. Outro dia um cara me mandou uma mensagem perguntando assim: seu Saindo da Bolha, é possível que todo esse processo de pandemia tenha sido criado para derrubar o Trump? Cara, eu digo uma coisa, nada nesse mundo é impossível, tá? Eu não sei se só para derrubar o Trump, mas pode ser que um dos fatores aí de interesse dessa pandemia seja exatamente isso. Não quero nunca que eu vou bater martelo em cima dessa coisa, mas é uma possibilidade. O Trump tá no meio como interesse nesse processo, tá? Deixa eu colocar um dado aqui. Outro dia o Glenn Beck foi na Fox foi no Tucker Carlson especificamente, com um documento oficial do governo americano, tá? Então não foi tirado da cartola dele. Mostrando que havia um documento de intenção entre o NHI, o National Health Institute, e a Moderna, fabricante de vacina, para o desenvolvimento de uma vacina para uma doença que ainda não era nem conhecida pela OMS. Ora, vejam só, essa bichinha aí que está rodando, antes da OMS falar que ela existia, já tinha uma carta aí de intenções entre o governo americano, NHI, e a Moderna. Não é estranho? Pois é. Portanto, uma coisa é certa, a cronologia dos fatos que a gente tem para essa história toda, que é apresentada pela imprensa, inclusive, nem de longe é verdadeira. Pode colocar aí quantas camadas essas de alumínio na cabeça você quiser. Veja, quando a gente fez o nosso primeiro episódio sobre Covid, o cronograma diário dos relatórios da OMS, a gente falou desses relatórios diários da OMS lá atrás, tá? Em fevereiro de 2020,
esse cronograma já estava furado. A gente mostra no episódio, tinha furo. E se tinha furo, e se tinha médico lá na China já sendo censurado desde novembro, dezembro, realmente o processo já estava em andamento. Agora, documentação oficial do governo americano mostrando negociações com a Moderna, aí é broca, tá? O mês de fevereiro entrou e a narrativa já estava formada, tá? Que era interessante, e é interessante como o mundo acaba seguindo, de certa forma, o que a elite americana tenta e muitas vezes consegue, com muito sucesso, por sinal, impor como narrativa do momento. Vamos ser francos, isso não é uma surpresa. A imprensa tradicional mundial bebe assim litros na fonte da imprensa tradicional americana. É só pegar o nosso caso aqui, tá? Tá tendo distúrbios teoricamente raciais nos Estados Unidos, vai lá a Globo News, tenta emplacar histórias sobre racismo aqui no Brasil. O Trump, apesar de ter investido pesado em vacina, é considerado negacionista? Pois é, né? Ok, então vamos procurar um parzinho para ele ser aqui. O Bolsonaro, negacionista, vamos repetir a dose por aqui. Bom, a narrativa que se inicia no mês de fevereiro nos Estados Unidos é a do terrorismo doméstico e o começo da exposição do Critical Race Theory, que voltava com força com essa nova administração democrata, Biden, né? Do Brandon. Por que isso é importante, gente? Porque essa sede de sair atropelando todas as tradições norte-americanas logo no começo da administração, e literalmente capitulação da administração Biden à extrema-esquerda americana, tem tudo a ver com o início da reação forte que começa a aparecer agora, no final do ano, contra esses primeiros ataques democratas à estrutura americana. E deixa eu mesmo corrigir aqui, eu falei o seguinte, como é que eu falei? Capitulação do Biden à extrema esquerda americana. Deixa eu fazer uma correção aqui. Existe uma leitura de que a administração Biden se rendeu ao extremismo de esquerda, tá? É uma análise mais comum que se vê por aí hoje, e eu mesmo acabei de falar isso aí atrás, tá? Está errado, tá? Na nossa visão. Primeiro, a extrema esquerda americana, mais do que nunca, odeia a administração Biden. Detesta mesmo, tá, gente? Detesta de verdade. A extrema esquerda quer saúde gratuita nos Estados Unidos. A administração Biden meio que fingiu isso durante a campanha, não deu e não vai dar nunca, tá? A campanha do Biden sinalizou exatamente para conquistar uma juventude mais Bernie, que ia haver a questão de perdão de dívidas estudantis. Lembra disso? Que daria um buraco gigante no orçamento americano? Não fez, não vai fazer. Nos debates também o Biden, outros candidatos, inclusive junto com o Biden, sinalizaram aí saúde gratuita para todos os imigrantes ilegais. Acho que a gente comentou isso na época, coisa que nem os americanos têm. O que vem por aí? Vem por aí que o Biden vai mudar a atual política de imigração e começar a fazer o que o Trump fazia, que era fazer o quê? Deixar os imigrantes ilegais do lado de lá da fronteira para esperar os processos de aprovação lá no México, para os caras não poderem entrar, fugir e ir embora. Ou seja, vão voltar a fazer o que dava certo, que era a política do Trump. Então, a extrema esquerda vai ficar, já ficou de cabelo arrepiado. Enfim, de maneira geral, a esquerdona ideológica americana não gosta da administração atual, da administração Biden, tá? E vão lembrar, hein? Muitos eleitores, inclusive do Bernie, votaram e votam no Trump por uma questão de emprego, né? E eles não votam nos democratas por quê? Porque é o tradicional desprezo que os democratas têm hoje pelos blue collars, né? Em favor das grandes corporações que são as doadoras do Partido Democrata, não é isso? Então, resgatando aqui, quando se fala que Biden capitulou a extrema esquerda, não é bem assim não, tá? É que sob a ótica de quem está à direita como nós, acaba parecendo que é isso, mas sob a ótica da esquerda, também não é verdade, tá? Então a coisa é um pouco diferente. O que a gente acaba sempre repetindo aqui, e várias vezes, é que os democratas são basicamente um grupamento político com discurso de esquerda, que faz uso do discurso identitário, muito mais identitário do que tradicional, da esquerda tradicional, e que literalmente faz uso das pessoas, faz uso dos eleitores das minorias, para no final cacifar aí o grande capital, né? Ou seja, usa a turma de gado. É
extremamente impressionante como é que esse povo que se diz de esquerda, principalmente aqui no Brasil, os tontão, consegue cair nesse conto da carochinha e sair defendendo grandes corporações que se aliaram com o Estado para benefício próprio, né? Isso é puro capitalismo de Estado. E olha, por mais que eu não goste de banalizar o tema, capitalismo de Estado, mais censura, mais cancelamento, mais listinhas, mais perseguição de grupos políticos, mais divisionismo em classe. Isso aqui você pode até botar vacinado versus não vacinado. E você tem um manual de operação do fascista moderno. Desculpa aí, né? Mas não tem como não ver os caminhos como são paralelos. A própria noção do grande reset está tão descaradamente vendida na expressão lá Build Back Better, em vários lugares, em vários governos, é puro fascismo, purinho, tá? Se você botar num copo d'água e olhar contra a luz, é cristalino, tá? Pois é essa aspas, esquerda que a gente tá falando. Então, como a gente não gosta de ficar mexendo em definição aqui, a gente sempre pede e critica quem faz, tá? Então, essa não é uma esquerda ideológica clássica, tá? E muito menos direita, são outros 500. O que a gente está vendo durante todo o ano acontecer, mais do que nunca, aliás, nunca na minha vida, é uma disputa que não é mais tanto horizontal, mais vertical. Não estamos falando tanto de esquerda e direita, mas nós estamos falando de classe média, classes menos favorecidas versus elite. Olha isso. Estou me sentindo o esquerdão marxista falando isso e me surpreendo, honestamente, ver gente de esquerda fugindo dessa definição. Olha, que bobagem. Desculpa aí, não tem jeito. A gente passou os últimos anos fazendo o quê? Quebrando pau com as big techs, que com muito sucesso conseguiram modular aí nossa liberdade de expressão, mas nós é teimoso, né? Povo, a gente continua, vocês continuam daí, nós vamos continuar falando. A gente passou os dois últimos anos vendo as big pharmas dando as cartas em relação a como deveria ser a condução da pandemia junto aos governos, né? Ceifando aí liberdades individuais e com apoio das big techs também, por sinal, aliadas com uma série de lideranças políticas autoritárias, ou seja, grandes corporações mais Estado. Então, 2021 foi o ano em que o esquemão saiu da toca, tá? Esse esquemão todo, ele olhou na tua cara, diretamente na tua cara e falou assim, escuta, eu não estou nem aí para você, nós vamos fazer o que a gente quer e não se importa com a sua opinião, azar seu. Não importa a lei, não importa a Constituição, não importa a tradição, não importa a cultura, valores locais, não importa. Foi o ano do chute na bunda explícito disso tudo. Foi o ano da visão de coletivismo baseado em medo. Vamos ser franco. O fim do mundo, pela perspectiva do clima, não colou. Covid foi bem mais legal para os caras, né? Pois é. Aliás, é muito engraçado como a elite que sempre força essa visão de pânico, de horror, nunca se importa com o próprio discurso. Porque eu provo. O nível do mar vai subir por causa das mudanças climáticas? Tudo bem, os caras continuam comprando as suas mansões à beira do mar. São vários casos, gente. Tá? Ou seja, o cara está preocupadíssimo com a elevação do nível do mar, mas ele está comprando uma mansão na beira do mar. Eu sou socialista, então vou comprar uma mansão nova, né? Como é o caso, por exemplo, do Bernie Sanders, lá que tem 3 casas. Acho muito importante um socialista ter 3 casas. Ou como a dita líder do marxista, né? Ela mesmo se coloca como marxista lá do Black Lives Matter, que acabou de comprar aí a sua mansãozinha também, tá? Então não preciso seguir o discurso que eu prego. As viagens de avião da classe média estão acabando com o nosso planeta? Pois é, tudo bem. Nós da elite vamos continuar voando de jatinho privado de lá para cá. São aviões extremamente menos eficientes, né? Porque você está botando 3, 4, 5 negros lá dentro para cruzar o Atlântico, para discutir o tema que é reduzir as viagens aéreas. Os caras não têm nem vontade de disfarçar e pegar um avião de carreira só para dar disfarçado, tá? Para consumir menos combustível por cabeça. Eles não querem, gente, não é exagero, eles não querem se misturar. E vão falar que você pegar um avião com a sua família para passar as férias em, sei lá, Natal de uma pessoa, que você tá porcalhando o mundo.
A Covid vai matar todo mundo que está sem máscara? Tudo bem. Todos os grandes eventos da elite mundial, encontros políticos e celebridades, o que mais você vê é bacanudos sem máscara e garçom e recepcionista de máscara. Cara, é o suprassumo. Isso, pra mim, é o suprassumo do desprezo classista. É colocar os caras como gente suja, tá? Esse pessoal menos, né? Esses garçons, esses recepcionistas não são assim da nossa categoria, né? Então é bom eles usarem uma mascarazinha e tal, porque aqui entre nós, não vai ter risco de pegar a Covid. Covid é coisa de pobre, né? É colocar os caras como gente suja à volta de pessoas superiores, tá? E eu tenho muita raiva disso. Preciso falar para vocês a verdade. É um desprezo tão descarado que quem não vê isso, eu só posso imaginar duas coisas. Ou o cara é muito distraído, tá? Tem muita gente distraída, politicamente distraída ou distraída de maneira geral. Mas nesse caso, quando você pega um cara distraído desse, fala assim, olha que absurdo, lá na festa do X, só os pobres estão usando máscara, os ricos não precisa. Então, se você pegar o cara distraído, contar para ele, e ele não se assustar e concordar, sinto muito, é porque ele tem algum problema. E também tem um caso que tem muita gente burra, né? Muita gente burra, infelizmente, que é essa turma que nos leva para um caminho muito complicado e difícil de desfazer. E no caso eu sou mais pela opção 2, tá? Tem muita gente burra mesmo. Em março a gente já estava vendo a crise na fronteira americana explodir, né? Março, gente, 2 meses aí, nem isso, 2 meses depois da posse. E também em março a gente estava vendo o CDU lá na Alemanha indo para o espaço, como acabou de fato indo agora no final do ano. Hoje o CDU não só não tem mais a chanceler, que era Merkel antes, né? Como também nem mais faz parte da coalizão junto com os socialistas. Foram substituídos aí pelos verdes e pelos pseudo-liberais lá, os amarelinhos. A Merkel, como a gente vem falando desde lá dos primeiros programas lá do Saindo da Bolha, destruiu o CDU para garantir a sua longa permanência no governo. Primeiro depois o partido e, por último, os valores alemães. Tá aí, o resultado tá aí. A centro-direita, a direita agora tá amassada, destruída, esgarçada lá na Alemanha. Não tem quem votar. Vai ter que comer socialista com farinha pelos próximos anos, tá? Passamos aí também um mês de junho meio estragado aqui entre nós, com o Mr. Way meio ruinzão de saúde, com suspeita de Covid que no final das contas, graças a Deus, não era. E junho também foi a vez da reunião do G7, mais um daqueles eventos que o Biden mostrou que está totalmente gaga e a elite política, mais uma vez, deu uma banana coletiva para a população mundial. Pergunte se saiu alguma coisa produtiva desse G7. Nada, tá? Só mais um pouquinho de aperto contra as nossas liberdades individuais. Em julho, a gente ficou um pouco mais animado com a possibilidade de talvez o Julian Assange, né, ter uma chance de escapar da extradição, uma vez que um de seus principais denunciantes confessou que ele mentiu a respeito do Julian Assange, e não só isso que ele mentiu, que o Deep State americano ainda acobertava as baixarias sexuais dele, do delator. E quando estou falando de baixaria sexual, estou sendo gentil daqui para evitar problema no YouTube. O resultado dessas revelações? Pois é, o Assange essa semana foi liberado por uma corte britânica para ser extraditado para os Estados Unidos e já está aguardando a apelação. Uma apelação que a gente já sabe que não vai dar em nada, porque o juiz indicado já se pronunciou pessoalmente como figura pública contra ele, a Julian Assange. Então ele vai dançar. Então não importa que o principal delator tenha falado, ei, eu confesso, eu menti sobre ele. Ele vai ser extraditado para os Estados Unidos. Aliás, juízes declarando publicamente posições, leis sendo desrespeitadas por juízes que parece que a gente não está sozinho no mundo nessa história, né? Julho a gente ainda teve as Olimpíadas, não sei quanto a você, mas eu tive que pesquisar para me lembrar, porque eu tinha esquecido completamente das Olimpíadas, tamanha xoxice, eu pelo menos achei muito xoxo. E o grande destaque desportivo das Olimpíadas foi o quê? Foi uma atleta que não competiu, lembra? Então,
Não foi um ato de heroísmo, não foi um ato de esforço, não foi superação, não foi uma zebra que não era esperada e que surpreendeu todo mundo, mostrou seu esforço, nada disso. Foi o grande destaque das Olimpíadas, foi uma atleta americana que se dizia pressionada para vencer e por isso ela não quis participar. Ai, tadinha, judiação, né? Deixa eu falar uma coisa, um atleta pressionado para perder, isso se chama fraude. Um atleta pressionado para vencer, isso aí se chama esporte, não é? Então, pois é, ela, não sei, talvez ela tenha mais de fraude do que de esporte. Mas por que a gente está mencionando esse fato agora também? Esse final do ano fechou o ciclo de muita coisa, viu? Porque agora no fim do ano, essa atleta, que eu não vou dar o nome dela, que fugiu da raia lá em Tóquio, foi atleta de destaque, foi considerada a atleta de destaque 2021 da revista Time. Olha que legal. Reconhecer falta de valor pessoal agora é um grande negócio nesse momento. Matou alguém? Então, gente boa. Atropelou uma multidão? Opa, vítima, né? Perdeu? Vencedor. Ele, sei lá, cometeu crime contra as crianças? Vítima. Estuprou? Daí depende, gente, porque depende se é do nosso lado ou do outro lado, né? Então, não importa de maneira geral. Aí vem outubro, tá? Outubro começou com um baita uê, que foi a história da Dedo Duro, que saiu do Facebook, que ia acabar com tudo. Repararam como acabou a história? Sumiu a mulher, acabou a história. Então, ela entra para dizer que o Facebook censura as pessoas? Não. Ela entra para dizer que o Facebook ajudou a fraudar a eleição? Não. Ela entrou para dizer que o Facebook direciona os fact-checks de acordo com as narrativas desejadas? Não. Mas, ou seja, o que ela falou? Ela falou coisas que já se falavam desde o famoso documentário Netflix, lá, o Dilema das Redes, que, por sinal, apesar de ser antigo, também não contava nada demais e que isso surpreendeu algumas pessoas. Tipo, algoritmo, privacidade, né? Jura? Então, gente, essa mulher foi impulsionada por grupos democratas interessados em chantagear basicamente o Facebook para imprimir ainda mais censura ao pensamento de direita dentro da plataforma. Lá, especificamente nos Estados Unidos, censura ao conservador republicano. E como toda fraude mal construída acabou desaparecendo por falta de consistência, né? Não se falou mais isso. O que sobrou dessa história toda? Sobrou para o Facebook mudar o nome para Meta, né? Assim não era mais Facebook, é o Meta, então não é outra história. E um monte de gente falando de metaverso à toa, porque a única razão para o Mark Zuckerberg ter feito aquele filme tonto lá foi justificar a mudança do nome da empresa como jogada de PR, né? Como controle de crise. Acabou a história da mulher que ia derrubar o Facebook, sumiu, e daqui a pouco ninguém mais vai falar de metaverso por um bom tempo. Outro ponto aqui, gente, muito importante com relação à política americana, não confundir conservadores, que a gente falou agora há pouco, com neocon, tá? Os neocons. Os neocons, eles estão de bracinhos dados com os democratas, tá? Eles financiaram Biden, eles estão fazendo o capeta para fazer os Estados Unidos arranjarem uma próxima guerra com os Estados Unidos versus alguém. Rússia é legal, né? Ou proxy, qualquer guerra, gente, pelo amor de Deus, arranja uma guerrinha aí. Porque isso aí injeta dinheiro na indústria de armamento, que basicamente fecha o ciclo e financia a campanha desses filhos da mãe, tá? Família Bush é a quintessência desse grupo nojento aí, que não tem o menor interesse no povo americano, nem na democracia americana. Então pode jogar no lixo, todos esses caras aí, os Bushes, os Cheneys, os McCain e por aí vai, tá? Enterrem esses nomes, tá? Eles não são conservadores, não são a direita que eles vendem que são, tá? Mas nem tudo foi ruim no ano, gente, não foi mesmo. Muitas dessas sementes que a gente tá falando e coisas que desagradaram a gente no passado, no começo do ano, meio do ano, elas foram plantadas pelos democratas, pelos progressistas e acabaram gerando frutos que eles não esperavam, tá? Primeiro foi a reação dos pais americanos ao ensinamento da Critical Race Theory nas escolas, né? Que essa Critical Race queria mostra que os Estados Unidos são um país de segunda classe, isso é agregador, que
que todos os filhos brancos dessas mães são racistas, são pessoas horrorosas e tal. É interessante que inicialmente todo mundo negava sequer a existência da Critical Race Theory como um assunto relevante. Não, gente, nada, olha pro lado ali, ó, nada para ver aqui. Depois, mais tarde, passaram a negar que eles estavam sendo ensinados em salas de aula, que era uma mentira, porque estava assim. Mais tarde foi tudo exposto com, por exemplo, a revelação da Coca-Cola, da história da Coca-Cola, que a gente fala aqui, inclusive também num episódio nosso, ensinando aos seus funcionários que eles deveriam ser, aspas, menos brancos, né? E também termina com os pais reagindo nos conselhos escolares, lutando contra toda essa estupidez. Muito bom, tá? Como resultado direto disso, uma prova eleitoral. A Virgínia passou para as mãos republicanas. Bingo, maravilha. Fizeram barba, cabelo e bigode lá na Virgínia, e Nova Jersey por pouquinho também não ficou vermelha, tá? Também aconteceu outra coisa que a gente gosta mais, até mais que as vitórias políticas diretas, que são vários conselhos escolares aí pelos Estados Unidos que passaram para a mão de conservadores, tá? Excelente. E mais também, a gente tem agora no final do ano o Kyle Rittenhouse sendo inocentado para horror dos cheirosos e para principalmente da imprensa. Aliás, imprensa que, com relação ao atropelamento lá da parada de Natal, que aconteceu uns dias depois, em protesto contra a liberação do Kyle Rittenhouse, né? A mídia acabou sendo mais exposta ainda, em função da sua postura de tentar esconder tudo. E logo no segundo dia, após a prisão do terrorista, porque o cara é um terrorista negro, a chefia de polícia prometeu que não daria mais coletiva sobre o assunto, porque, é claro, pegava mal saber que um cara do Black Lives Matter poderia ser tão maluco como qualquer outro maluco, do tipo daquele que atropelou os caras lá em Charlottesville, né? Parece que então como é que eu posso dizer? Essa exposição, por mais que tudo não some, que dê uma raiva enorme, você vê a imprensa escondendo, você vê a polícia escondendo, essa exposição da posição da polícia e da imprensa é muito boa, tá? É um viés que fica escancarado, e as pessoas, como não são idiotas, elas percebem. Isso é muito bom, tá? As pessoas questionam. Agora, ainda em dezembro, o Jussie Smollett, né, foi condenado. Tava lá a gente falando em episódios anteriores sobre isso. O Jussie Smollett, então, foi condenado. Ele mentiu que sofreu um ataque de racistas horrorosos em Chicago e tal. Segundo ele, os caras falaram pra ele que era um MAGA. Gente ruim do Trump. Uma história... Nossa, gente, uma história totalmente sem pé na cabeça. O cara saiu pra comprar um sanduíche Subway de madrugada a 10 graus negativo. Não bate nada. Óbvio que ninguém acreditou, nem mesmo o Biden e a Kamala Harris, que tuitaram na época falando que estavam, consternados com a coisa, nem as celebridades hollywoodianas que fingiram que choraram na época, nem mesmo os repórteres de TV que entrevistaram o Jussie Smollett e tal. A história não tinha consistência, e agora o ator subcelebridade vai ter que pagar, né? Pagar por ter pregado o divisionismo social nos Estados Unidos. Cana? Não sei ainda, mas certamente merecia, tá? Ou seja, 2021 foi um ano da exposição da hipocrisia no nível máximo, mas foi de uma hipocrisia, uma exposição sem culpa, tá? Uma exposição sem medo de mentir, sem medo de que as histórias fizessem sentido, porque muitas das histórias, como no caso do Jussie Smollett, eram basicamente fanfic. 2021, para mim, pelo menos, ficou marcado como o fim da verdade. Mentiram sobre a pandemia em todos os aspectos, da origem até o controle. Aliás, acaba de sair um outro escândalo de grandes proporções aí no Reino Unido, de pelo menos 7 grandes festas ligadas ao Partido Conservador no Natal passado, quando todo mundo era obrigado a ficar em casa, que não podia festejar, não podia encontrar parente, aliás, não podia nem enterrar seus parentes mais próximos, né? Então, pois é. O Boris Johnson agora está fazendo hora extra como primeiro-ministro a essa altura, o que é bom. Está na hora dele ir embora rapidinho. O que se espera é que inúmeros países tentem agora usar a Omicron pela última vez como ferramenta de controle social, ainda que a população já saiba que ela, assim como variante, não é lá muito diferente essa de uma gripe. Vai ser a última cartada aí de 2021, tá? 2021 termina com apelos
patéticos ao pânico pela última vez usando a Covid. E ano que vem, depois dos nossos intervalos comerciais, vão voltar novamente à crise climática, tá? Não cola, tá? Mas é o que a Elite tem para o momento para tocar o seu gado. A gente desvia da boiada, agradece a sugestão de caminho. Vocês podem aí seguir seus gurus, né, meus caros? Porque aqui não vai ter, não. Aqui a gente tem pensamento próprio. É isso aí? Vamos lá. A gente agradece então a presença de todo mundo. Pede rapidinho aí para vocês entrar no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict e Apple Podcasts. Pede também para seguir o nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha, obviamente. Pede também para fazer o share nas redes sociais e contar para seus amigos que vocês estão seguindo um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, né? Pede finalmente para anotar aí também, finalmente mais ou menos, dá uma piscadinha, wink wink, anota aí o nosso canal do Telegram, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. E finalmente lembrando que agora a gente tem o nosso Pix aí, que o QR Code fica na capinha de cada dos episódios. Quando vocês puderem contribuir, a gente agradece. R$1, gostei desse episódio, seu Saindo da Bolha, vou dar R$1. Opa, a gente aceita de bom grado, tá? Pingado não é seco. Não tenham medo, tá bom? Semana começando, temos agora um episódio de Perguntas Seu Saindo da Bolha, mais umzinho, então quase acabando o ano. É isso aí, meus amigos. Vamos pra frente, 2022 vai ser muito melhor. Vai sim, vocês vão ver. Grande abraço. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.